Vamos falar um pouquinho sobre governança e boas práticas nas entidades esportivas. E para falar com a gente sobre este tema, a gente vai receber o Pedro Serrano, a quem eu peço já de imediato uma salva de palmas, ele que vai chegar ao nosso palco. Pedro, apresentando para aqueles que ainda não conhecem, é diretor de governança da Solda Esporte, é bacharel em ciência política e pós-graduado em relações internacionais, com MBA em Business Process and Compliance, além de gestão de riscos. Pedro atuou no controle e no aperfeiçoamento das operações de solo da Air France KLM, no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, desenvolvendo skill e apreço, por gestão de risco. Pedro também teve participação expressiva no Comitê Rio 2016, desde o planejamento do programa Aquece Rio de Eventos Teste, até a conclusão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, na gerência e do Centro Olímpico de Hipismo. Pedro também é consultor de governança, gestão e melhoria contínua, com vivência em indústrias de diversos segmentos. Pedro, agora sim, por favor. Obrigado. Nervosismo bateu um pouco depois de um painel tão importante. Eu quero parabenizar de verdade a Isabel e a doutora Natália. Esse é um tópico de alta relevância. Felizmente, eu sempre tive a felicidade de trabalhar com pessoas, mulheres muito destacadas. A Fabiana Bentes é um exemplo disso. A Solda Esporte, me adiantando um pouquinho aqui, analisa a participação feminina nas organizações já há 3 ciclos de estudo. A gente tem percebido uma evolução bem positiva. As coisas tendem a melhorar. E eu acredito que, de fato, o esporte é o caminho. Uma curiosidade, eu estou ajudando no planejamento dos Jogos Sauditas, um país tão peculiar como a Arábia Saudita, com regras tão restritas, sobretudo na participação da mulher, que lá só pode dirigir há 5 anos. O Comitê Olímpico Saudita tem uma representatividade expressiva de mulheres em posição de decisão. Coisa de quase 40% das posições de trabalho são ocupadas por mulheres. O esporte, eu acho que é a mola propulsora, o caminho para o desenvolvimento da sociedade dentro dos mais altos valores. Eu acho que o futuro traz coisas boas, Eu só preciso saber como é que eu passo aqui a apresentação. Perdão? Legal, desculpa. Então, de maneira bastante simples, eu quero trazer para vocês um assunto que é a governança. A governança ela tem que ser tratada de maneira bastante direta, clara, para desmistificar um pouco a ideia de que governança é uma coisa enfadonha e prejudicial, burocrática. Então, de uma maneira bastante simples, bastante amistosa, eu quero passar quem somos nós, a Solda Esporte, uma linha do tempo bastante concisa, para depois mostrar o que a gente vem desenvolvendo no ambiente das confederações, a nossa entrada no ambiente do futebol e, quem sabe, conversarmos aí sobre um relacionamento no ambiente de clubes, A Solda Esporte, há quase 10 anos, vem se preocupando com a governança, com esse estudo, e entendendo uma forma, de fato, de contribuir para o aperfeiçoamento da governança no ambiente esportivo. A gente está há 8 anos fazendo uma premiação que destaca as entidades com uma relevância maior, as que têm mostrado algum tipo de evolução. E desde 2016, a gente tem a chancela da Play the Game. Nós somos a única entidade na América Latina chancelada pela Play the Game nessa questão da governança. Isso mostra como a gente tem capacidade, como a gente tem espaço para falar disso de maneira bastante segura, E o nosso ideal é transferir o máximo de conhecimento. A gente entende que a melhor forma de transferir esse conhecimento é competindo, somos atletas. Eu acho que a melhor forma é isso, e entendemos que assim seria, e, portanto, desde 2015, estamos colocando a premiação em curso, Ela vem tomando desenvolvimento, a gente tem andado em parceria com instituições muito sérias, a gente tem colhido bastante
resultado, né? Inclusive, o programa de inteligência esportiva que está aqui nos auxiliou em 2017. Né? E depois de 4 anos de estudo, um estudo bastante denso, em que nós entrávamos nas confederações, analisávamos toda a sua documentação, a gente entendeu que seria um momento de revisão. Né? A gente percebeu que o momento histórico estava bastante favorável e nós poderíamos fazer uma grande transição, por assim dizer, né? Evoluindo também. Em 2019, no nosso 5º ano, a gente decidiu fazer um aprofundamento da nossa matriz. Né? Não bastava só a gente exigir das confederações que elas evoluíssem, cabia a nós evoluir também. E isso fica provado que nos 5 vetores que a gente toma como estudo, né, que é transparência, democracia, prestação de contas, integridade institucional e modernização, a gente subiu aí de 105 indicadores que nós tínhamos no começo da matriz para 156. A questão da mulher está nesse crescimento também. Né? E no momento em que a gente estava nessa grande alavancagem, que a gente estava começando a entender o estudo da governança de um jeito mais robusto, infelizmente a gente teve que parar em razão da pandemia da Covid, mas também foi muito importante, porque foi um período de inflexão para a gente. A gente começou a entender que a gente estava um pouco estagnado no nosso programa. A gente preferia propor alguma coisa nova, para que a gente incitasse as confederações a se rever, para que a gente incitasse a prática e que ela ficasse um pouco mais agradável, de fato. Tendo isso em vista, a gente saiu de um modelo de análise estatutária muito engessado, né, para um modelo atual, propositivo. Tudo bem que o modelo de análise estatutária ele tirou o pessoal da inércia, trouxe conscientização, foi um impulso bastante importante, robusteceu as estruturas. Hoje em dia a gente vê as pessoas falando sobre governança nas estruturas organizacionais das entidades de um jeito muito producente, né? Mas estava de uma forma meio estagnada. A gente veio percebendo que não tinha mais evolução. Parecia que até onde foi, dali não evoluía, né? Por isso que a gente propôs para esse ano uma forma completamente diferente. A gente decidiu que a análise do Estatuto ela vai ser voluntária. O Prêmio Sou do Esporte desse ano, ele abriu duas chaves. A chave de melhores práticas, dentro dos 5 vetores que a gente falou, onde cada confederação se inscreve mostrando o que ela tem de melhor prática no sentido da governança, e também uma prática inovadora, alguma coisa que não esteja contemplada naqueles vetores, mas que seja pertinente à causa. E isso a gente percebe que traz bastante legitimidade, um compromisso inquestionável dessas confederações e, sobretudo, as empodera, porque elas começam a usar a governança como, de fato, uma ferramenta e, a partir daí, isso tende a evoluir. A gente teve uma participação bastante expressiva, né? Coisa de 50% das confederações se inscreveram com causas bem interessantes. Algumas ainda, infelizmente, têm uma certa dificuldade de entender o que é melhor prática, o que é obrigatório, mas isso é um trabalho de construção comum. O interessante é que as coisas têm frutificado e têm frutificado de um jeito muito positivo. A gente não consegue dizer agora quem são as vencedoras em cada um desses vetores, mas o Prêmio Sou do Esporte está chegando e lá vocês vão conhecê-los, né? O interessante disso tudo é que, feito esse trabalho em concordância com as confederações olímpicas, a gente entendeu também a necessidade de entrar no mundo do futebol. A partir do estabelecimento da Sociedade Anônima do Futebol, a gente percebeu, entendeu a necessidade de ajudar as federações de futebol para que elas sejam mais atraentes para esse ambiente novo que surge, né? E também mostrando a nossa adequabilidade, a nossa forma de ajuste, porque estudar uma confederação é muito diferente de estudar uma federação. São ambientes muito distintos.
Mas, mesmo assim, a gente assumiu a tarefa. Ano passado, infelizmente, o cenário não foi dos mais interessantes. A gente teve aí só as federações do Sudeste e do Sul se capacitando para o estudo. Para você conseguir ter o estudo feito, a gente precisa ter acesso ao estatuto e aos documentos financeiros das federações. As únicas que expunham isso foram essas federações do Sul e do Sudeste, e mesmo assim a nota de estudo delas foi muito ruim. As únicas que mostraram algum tipo de posição interessante foi a Federação Paulista e a Federação do Espírito Santo. Mas, como a gente fala, né, o exemplo ele vai arrastando. Esse ano, a situação já mudou muito boa. Aí, a gente, ano passado, tinha um percentual muito pequeno de participação, esse ano isso aumentou quase 90%. Né? Então, a gente entende que a semente foi plantada, a gente entende que a governança está sendo entendida como fator sine qua non também no ambiente do futebol. O nosso objetivo principal aqui é tentar desmistificar a governança, tentar falar que a governança não é essa coisa chata, enfadona, burocrática. A gente precisa fazer com que a governança seja entendida de fato como ela é e como ela age de maneira positiva nos estabelecimentos. A partir de um trabalho bastante robusto de correção e de adequação dos seus controles, da sua comunicação, a chance de frutificação é absolutamente enorme. Tá? A gente precisa entender que hoje, sobretudo, a comunidade ela pede, ela exige esse tipo de adequação. Se nós não tivermos a capacidade de conversar com os nossos stakeholders, se nós não tivermos a capacidade de ter controles rígidos, e isso está completamente transparente e aberto, a gente está com um tipo de gestão ultrapassada e a chance da gente progredir é quase zero. Há que se entender que as questões que podem vir frutificadas a partir da governança para o ambiente de clubes é infinita. Vai mostrar um trabalho de gestão moderna, vai ter uma aderência bastante grande à conformidade, promove a entidade, sobretudo promove a entidade com benchmarking muito interessante. O reconhecimento que vem disso traz frutos, obviamente, para cada estabelecimento. Né? Há que se entender que a governança ela é uma questão estratégica pensando à frente. É um trabalho que se faz hoje e é um trabalho que só tende a melhorar as estruturas de qualquer estabelecimento. Tá? De maneira bastante sucinta, me perdoem até a simplicidade, é isso que a gente tem a propor e é aqui que a gente quer estender a mão para talvez trabalhar em conjunto. A Soul do Esporte se mostra capacitada ao trabalho, ela vem galgando resultados muito expressivos em paridade com o pessoal das confederações olímpicas, ela tem demonstrado uma compreensão muito boa da parte do futebol e ela quer, obviamente, tentar contribuir sempre com todos, porque o entendimento é que conhecimento tido para si só não serve para nada. A gente quer compartilhar o conhecimento, a gente quer ser útil e, sobretudo, fazer disso um ambiente virtuoso. Né? O esporte, como eu disse no começo, é, para a gente, a forma de melhorar não só o ambiente esportivo, não só os clubes, mas também o Brasil de maneira mais abrangente. Tá? Encerrando de maneira bastante rápida aqui, eu queria compartilhar para vocês o vídeo do Prêmio Soul do Esporte desse ano. Promover a cultura do esporte na sociedade. Inspirar novas gerações de atletas. Promover a inclusão social por meio do esporte. Valorizar os gestores do esporte no país. E tudo que a gente precisa efetivamente de desenvolver no esporte para ter mais inclusão, mais medalhas, um motor de economia importante que é o esporte no Brasil. Potencializar as entidades esportivas.
Homenagear os grandes atletas do Brasil. Transformar o Brasil em uma nação esportiva. O Prêmio Sou do Esporte celebra o melhor do esporte nacional e, em parceria com o Golfe Olímpico e o apoio de diversas entidades esportivas, além de empresas como a Estácio, a IMM, o Demarest e a transmissão ao vivo da Band Esportes, o Prêmio Sou do Esporte emociona, valoriza e inspira. Se você quer a sua marca associada ao único prêmio do esporte da América Latina, que envolve modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas, reconhecido internacionalmente pela Play the Game, instituição dinamarquesa que combate a corrupção no esporte, com o maior networking do esporte nacional, com a valorização da plataforma ESG para o esporte e ainda fazer parte da homenagem a um dos grandes atletas do Brasil, sua marca precisa estar no Prêmio Sou do Esporte. Solicite a proposta de patrocínio ou apoio institucional pelo e-mail soudoesporte@soudoesporte.com.br. Vem com a gente! Sou do Esporte, transformando o Brasil em uma nação esportiva. Obrigado. O prêmio esse ano vai ser dia 12 de dezembro, né? Vai ser no Campo Olímpico de Golfe. Esperamos todos lá, vai ser uma grata satisfação recebê-los. Eu quero, mais uma vez, agradecer a chance de estar aqui, o convite, e deixar aberto a Sou do Esporte, a ajudar todo mundo que tiver interesse em conhecer um pouco da causa. A gente tem grande prazer em auxiliar e fazer o desenvolvimento da governança. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Muito bem, Pedro. Já de início, tem uma pergunta aqui da nossa plateia, perguntando com relação ao material já produzido junto às confederações, se está disponível para orientar outras entidades a adotar boas práticas. Claro. A gente está colocando todo o material dos estudos passados no site da Sou do Esporte. Tá? Todo o material referência está lá. E material também necessário para algum tipo de, enfim, seminário, auxílio no desenvolvimento de programas de governança dentro das instituições, a gente também consegue fazer, se for o caso, de maneira bastante tailor-made, por assim dizer. Todo o material da gente, seguindo até o que a gente exige da transparência, está à disposição. Tá? O site da Sou do Esporte ele é bastante denso nisso. Todos os estudos, como disse, estão lá. Algumas questões só a gente não consegue compartilhar da matriz, porque tem questões legais que não permitem que essa matriz seja 100% aberta, mas tem bastante informação lá e qualquer um pode alcançá-la. Muito bem. Mais algum questionamento da nossa plateia? Ok, então peço uma salva de palmas para o querido Pedro Serrano. Muito obrigada, Pedro, pela sua presença,